101,5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e Giovanna Fachinelli, Design de Interiores, estamos aqui, sempre trazendo para você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiser saber tudo que já rolou em nosso programa, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou pelo Instagram, @podcast Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5. Estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Bruno De Biasi Salvi, da Coffee e Zanchi, advogados associados. Bruno, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e vir aqui bater um papo sobre a parte jurídica. Mais pontual, nós vamos falar um pouquinho de holding hoje, certo? Boa noite, William. Boa noite, Cris. Boa noite a todos os que estão acompanhando esse podcast. Primeiramente, agradecer o convite aí, de poder vir aqui esclarecer, conversar um pouquinho sobre um assunto que, digamos assim, é uma tendência, né? As pessoas hoje falam muito sobre isso, conversam muito em rodas de amigos, né? É um assunto que virou assim até conversa de futebol, até conversa de bar, como a gente diz, né? E surgem muitas dúvidas, né? Então, na medida do possível, vamos tentar aqui esclarecer esses pontos, que tem muitas questões importantes e relevantes que as pessoas têm ainda um quesinho aí que precisa ser aprofundado. Beleza. Bruno, antes de nós começarmos, quem é o Bruno? Conta um pouquinho para nós quem é, por que escolheu a advocacia também, né? E depois iniciamos para lá, falar de holding. Tá bem, então. Como disse, né? Meu nome é Bruno De Biasi Salvi, sou aqui de Garibaldi, né? Nascido e criado. Decidi fazer direito, enfim, porque sempre tive um envolvimento com as questões sociais, sempre me preocupei com esses aspectos, em ver a sociedade melhorar, as pessoas evoluírem, resolver problemas, né? Sempre fui dedicado aí nessa parte também em clubes de voluntariado. O próprio esporte também sempre me proporcionou também essa situação.
Então, com base nisso, né, achei que o curso de Direito, ele iria me proporcionar essas evoluções, né, essas capacidades que eu sempre busquei. E depois, né, de formado, sim, decidi advogar, né, que o curso de Direito ele te abre um amplo campo de possibilidades, né? Mas eu disse que advogar também tá no sangue, né? Essa questão de tu não se subjugar às decisões, de tu ter essa ânsia de recorrer, de buscar sempre a melhor solução para aquela pessoa, para aquela família, né? Então, advogar tem essa beleza, né? Uhum. Tem essa gratidão de espírito, podemos dizer assim, em tu poder resolver aquelas situações, né? Então, advogo desde 2009, né? No escritório aí, Koff Zanck Advogados Associados, aqui de Garibaldi. Uhum. O escritório que passei a ser sócio desde 2019, né? E estamos agora mais, né? Digamos assim, mais forte, focado, atuantes, né? Uhum. Nessa questão do planejamento patrimonial das famílias, né? Holding. Eu sou especialista, né? Fiz uma pós-graduação em planejamento patrimonial familiar e sucessório, né? Justamente para poder entender essa problemática toda. Porque aqui uma curiosidade também, se me permite, já nesse primeiro momento. O planejamento patrimonial da família, a holding, na verdade, não é um ramo do direito, né? Por mais, digamos assim, estranho que isso possa parecer, e também não é uma coisa que se ensina nas faculdades de direito. Então, por que disso? Porque, na verdade, o planejamento patrimonial da família, a holding, ela abrange isso que a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores, né? Ela envolve vários ramos do direito. Tu envolve direito civil, onde tu fala de sucessão, onde tu fala de direito de família. Tu envolve também a parte do direito civil de patrimônio, de coisas, né? A parte de posse. Tu envolve todo o direito empresarial, né? Todas as relações de empresa limitadas, SA, que nem vínhamos comentando. Né? Então, são esses arranjos, essa multidisciplinariedade da holding, do planejamento familiar, que não é ensinado na faculdade, né? Que até pouco tempo atrás, poucos profissionais tinham essa alcance a esse tipo de situação, e por isso também chegava a um limite muito restrito de famílias brasileiras. E hoje, com a internet, com o aprofundamento, né, nós conseguimos fazer com que essas informações também cheguem ao maior número de famílias brasileiras. E o principal de tudo é isso, difundir a informação para o maior número de pessoas, que eu acho que esse é o objetivo também do teu programa. Exatamente. Bruno, na verdade, o que a gente busca, vamos lá, quem não conhece o tema, seria legal tu fazer uma abrangência sobre o que ele se trata, né? O que é uma holding, para que ela serve, né? E depois a gente vai aprofundando na parte mais conceitual, daqui a pouco até pra que tipos existem. Eu sei que tem uma variação bem grande em cima disso, né? Então vamos por partes. Vamos começar entendendo o que é uma holding, né? Até para quem está ouvindo e talvez esse termo seja a primeira vez que esteja ouvindo, é legal que essa pessoa conheça o que é, né? E depois a gente vai difundindo, uma holding familiar, uma holding patrimonial, e a gente vai quebrando ela para deixar mais claro. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Então, bora lá. Então, assim, William, pegando um pouquinho, então, vamos lá, um pouco da história também, né? Eu acho que é importante isso, né? Então, o termo holding, né, na verdade é um termo inglês, né, que sugere controle, né? Mas a história, né, ele vem, essa legislação, podemos dizer assim, surgiu lá na Inglaterra, né, ainda lá no século de 1800, né, então por mais que agora parece tão recente, todo mundo falando disso no Brasil, né, é algo que existe no mundo desde 1800, né, certo. Na Inglaterra, e passou a ser difundido e, digamos assim, ser aplicado de uma forma mais estruturada nos Estados Unidos, né? Por volta aí de 1900, início de 1920, por aí. E a origem de tudo isso surgiu
porque as pessoas jurídicas, elas tinham uma necessidade, a partir desse período de industrialização do mundo, né? Certo. Falamos aí dessa revolução industrial, né? As pessoas jurídicas precisavam captar recursos para poder investir em maquinário, para poder investir nessas novas tecnologias, né? Como disse, a gente vinha evoluindo nesse processo de revolução industrial. Só que nesse tempo aí, somente as pessoas físicas podiam colocar dinheiro dentro das empresas. E para tu começar a investir num maquinário industrial, as pessoas físicas não tinham esse aporte financeiro para poder fazer isso. Então se criou essa legislação de holding num primeiro momento para autorizar que outras pessoas jurídicas pudessem participar do capital social de outras pessoas jurídicas. E certo. assim levarem esses recursos necessários através de uma outra pessoa jurídica para que isso pudesse ser investido em maquinário, enfim. Isso no mundo, né? No Brasil é um pouco mais recente, mas também nem tanto, né? Foi ali no regime militar, na década de 60, 70, que essa legislação foi adaptada para o Brasil. Por que também? Porque dentro do regime militar, a grande promessa era fazer com que o Brasil evoluísse, né? Muitos anos em alguns, né? Até teve umas frases ali dos presidentes, né? E como eles iam fazer isso? Com obras públicas de grande envergadura, grandes rodovias. Por exemplo, foi nessa época que abriram a Transamazônica, as usinas nucleares, né? Então essas obras públicas precisavam de captar recursos, né? Então o Brasil trouxe a legislação de holding, que ela está dentro da lei de SAs, desde 1976, com esse objetivo, né? Também de trazer recursos para dentro para poder investir, né? Então essa é a origem, digamos assim, do termo holding e dessa primeira necessidade, né? E a partir disso daí, essas grandes incorporadoras, esses grandes empresários, podemos dizer assim, com suas grandes bancas de advocacia, né? Perceberam que esse modelo de holding ele poderia ser interessante para o âmbito familiar desses empresários. Para evitar que esses empresários que tinham grandes fortunas, enfim, tivessem que gastar grandes valores com impostos, tanto com locação, com compra e venda de imóveis, como também a própria estrutura empresarial entre jogar obrigações entre os CNPJs, né? E também evitar o inventário dessas famílias que tinham grandes posses. Então, daí que começaram a ramificar e conceituar holding empresarial, holding patrimonial, holding familiar, holding rural. Então, digamos que a origem foi nesse sentido, né? Certo. E daí, a partir disso, começaram a ser trabalhadas com outras finalidades, né? Vamos começar pela familiar, Bruno. Eu tenho um bem ou dois bens, a família tem terras ou ela tem alguns imóveis. Qual é o início disso? Como ele começa essa busca, né? Ele vai atrás do quê e o que isso vai fazer? Como vai ficar a gestão desses bens para ele? E tem um valor mínimo para... eu tenho um imóvel só ou dois. Eu posso fazer ou não posso fazer? Certo. São perguntas que me vêm com frequência aí no escritório, os clientes, nas nossas redes também, né? O pessoal pergunta com frequência. Mas eu vou pedir a licença para falar um pouquinho sobre a questão também do porquê as pessoas precisam ou necessitam saber mais sobre holding familiar, né? Tá. Que eu gosto muito dos porquês das coisas, né? E, na verdade, esses modelos de holdings que tu falou ali no início, cada uma delas está ligada, na verdade, com um objetivo da família, né? Então, essa holding familiar, como tu questionou, ela está muito atrelada à necessidade, podemos dizer assim, atual, da família evitar o inventário,
né? Mas por que uma família, que nem tu disse, que tenha um imóvel ou 2 imóveis, precisa evitar o inventário, né? Muitas famílias, na verdade, né, eu digo que é uma mudança de paradigma, né? Porque as pessoas, é um assunto que não gostam de tocar, né? Mas nós, né, somos meros mortais, né? E às vezes falar sobre isso é um assunto que incomoda as pessoas, né? Delicado. Então, por que evitar uma coisa que ela é inevitável, né? Então, na verdade, o que se faz é fazer que quando alguém falece, não tenha bens no seu CPF, né? Então, como a morte é inevitável, né? A única solução que a gente consegue propor é tirar esses bens do CPF, né? E levar isso para uma pessoa que nunca morre, né? Quem que nunca morre, né? É uma pessoa jurídica, né? Por isso que a gente fala em institucionalizar o patrimônio, né? É tirar esses bens do CPF e levar para uma pessoa jurídica, né? Que ela vai perpetuar esse patrimônio para os seus filhos, para os seus herdeiros, para o seu cônjuge, para quem você quiser, né? Sem ter a burocracia do inventário e principalmente sem ter os altos custos do inventário. E é isso que eu gosto de pontuar e é a informação que nós precisamos difundir para as famílias hoje em dia. Tu sabe melhor que eu aí, tu que é do ramo imobiliário, né? Que os imóveis hoje em dia, eles têm uma valorização bem expressiva. Hoje não precisa muito para tu pegar qualquer imóvel aqui no centro da cidade, que ele tem um valor expressivo que há 20 anos atrás, 15, enfim, ele não tinha essa valorização, né? Então, há 15, 20 anos atrás, as pessoas não precisavam se preocupar tanto com o inventário. E por que agora precisam? Porque como tu percebeu essa valorização dos imóveis, o fisco também percebeu. Sim. Então, o imposto sobre a herança, ele é um imposto estadual, né? Ele é um imposto estadual. Então, o fisco estadual hoje, ele avalia os imóveis dentro do inventário ao valor de mercado, né? E o imposto hoje, para um patrimônio acima de 1.200.000, né? Tu vai pegar aqui, né, que nem estávamos comentando, na região central aqui de Garibaldi, a grande maioria dos imóveis chega ali próximo de 1.200.000, né? Tu tem maior propriedade, né? Então a gente está falando realmente de um cenário de famílias que têm um imóvel, 2 imóveis, né? A holding, o planejamento patrimonial, ele não está restrito a quem tem grandes patrimônios, né? Porque a consequência ela é grave para essas famílias que têm um patrimônio de 1, 2 imóveis, né? E eu acho que é isso importante esclarecer. Então, o imposto é de 6% hoje, né? Sobre o valor de mercado desses imóveis, né? E o porquê da gravidade de tudo isso, né? Como a maioria das pessoas já sabe, estamos aí com parte da reforma tributária já aprovada, né? E o que já se percebeu com essa reforma tributária é que os estados vão ser os entes da nação que mais vão perder a arrecadação, né? Por exemplo, o estado está jogando para dentro da reforma tributária o ICMS, que é o imposto que representa a maior arrecadação. Então o estado vai perder grande parte da sua arrecadação. E o que os governadores já estão, né? Se tu pesquisar aí, tu vai verificar. Os governadores estão buscando da União uma compensação financeira, né? Como eles vão jogar o ICMS, eles vão querer uma compensação. E essa compensação é o quê? É o aumento do imposto sobre a herança, né? E por que é esse? Porque esse 6%, no caso do Rio Grande do Sul, ele não aumenta desde 1992. Então, são 30 anos que esse imposto não é aumentado. Não aumenta o imposto, mas teoricamente ele é reajustado pelo valor do imóvel. Pelo valor de mercado do imóvel. Então, por isso que o inventário, há 30 anos atrás, quando tinha 2, 3 imóveis, ele não representava uma grande perda financeira para a família. Certo. Mas hoje, um dos serviços que a gente mais presta ali no escritório é inventário. E eu cansei já de ver. A gente faz um trabalho adequado, a gente presta um serviço,
até por vezes o inventário extrajudicial, que é no tabelionato, que é muito mais rápido, Mais simples. mas tu tem que pagar o imposto da mesma Sim. forma. E os herdeiros saem lá do escritório cabisbaixos, tristes, né? E claro que a dor emocional do inventário, ela é forte. Mas além disso, eles saem de lá com uma perda patrimonial grande. E eles me questionam, mas Bruno, esse imóvel foi da minha família a vida toda. Para eu passar para o meu nome, eu tenho que pagar tudo isso de imposto. Sim. E infelizmente a gente tem que explicar que é assim realmente a nossa legislação. E isso, que agora é 6%, né? Tem uma proposta já tramitando no Senado para aumentar para 16%. E uma outra proposta do CONFAS para aumentar para 20% esse imposto. E se eu não for me alongar, se tu me permite algumas coisas aí, a gente tem certeza que isso vai aumentar. E por que tem certeza? Por conta dessa compensação da reforma tributária e na própria proposta ali do Senado, eles trazem os argumentos na justificativa do projeto, por que mudar. Se tu for olhar lá, tem duas principais. Uma delas, que o Brasil é o país do mundo que menos tributa herança. Isso é verdade. Por exemplo, na França, o imposto sobre herança é 55%. Caraca. Na Alemanha é 50%. Nos Estados Unidos, se não me falha a memória, é 40%. E no Chile, aqui para ficar no exemplo na América Latina, é 25%. E no Rio Grande do Sul é 6%. E no resto do Brasil pode aumentar para 8%. Né? Então, aumentar para 16% ou aumentar para 20%, como é uma das propostas, ainda vai ficar muito abaixo do restante do mundo. Mas daí por que o mundo todo tem esses altos impostos? Porque lá ninguém paga esse imposto. Essa que é a grande diferença. Por quê? Porque lá eles têm uma cultura de gerenciar o patrimônio diferente. E essa mudança de paradigma, que é o que a gente tenta informar para as famílias brasileiras, que é a de que tu não pode gerenciar o teu patrimônio através de um CPF, mas sim de um CNPJ. Bruno, vamos resumindo para quem está nos ouvindo entender e talvez de forma mais do dia a dia, né? Tirar o bem da pessoa física, então o imóvel não está mais vinculado ao William, e sim a uma empresa que gerencia esse patrimônio. Essa empresa ela pode comprar, vender, alugar qualquer coisa em cima desse imóvel, e eu sou um dos proprietários da empresa. Como eu e minha família inteira vão ser proprietários. No momento da minha falta, os meus direitos sobre essa empresa passam para quem eu doar essa gestão, quem eu doar esse imóvel. Em resumo, seria algo mais ou menos assim. Basicamente é isso, sim. Vamos tentar trazer de uma forma prática aí para a audiência também e nos acompanhando aí. É bem isso. Né? Digamos, vamos pegar o teu exemplo aí que tu relatou de 2 imóveis, né? Certo. Iria se abrir um CNPJ, né? Uma pessoa jurídica, que normalmente, dentro da maioria das estruturas, ela seria uma empresa limitada, certo. Né? Que trabalha, até para entrar um pouco aí nos termos, né? O pessoal ir compreendendo, né? Que trabalha pelo lucro presumido, né? Uhum. Essa empresa não poderia ser do simples, né? Certo. Estamos falando aqui basicamente dessa holding mais familiar, né? Exato. Depois podemos entrar nos outros detalhes. Então, se leva, né, esse patrimônio para dentro dessa pessoa jurídica. Uhum. E aqui é bom que se diga também, que se faça um alerta, que levar esses bens para dentro da pessoa jurídica não é gerador de tributo, tá? Não se paga nenhum tributo por isso. Certo. Apesar de que algumas, também é um outro alerta que eu gosto de fazer, algumas prefeituras, porque seria um imposto municipal e TBI, né? Uhum. Algumas prefeituras têm alguns entendimentos diversos disso, né? Mas nós conseguimos levar esse patrimônio sem pagar esse imposto de TBI. Tá. Porque é uma imunidade tributária que a Constituição prevê. Então, uma norma constitucional que autoriza a pessoa a levar esses bens para dentro do CNPJ sem pagar esse imposto.
dúvidas dentro desse sentido que o pessoal me pergunta, tá, mas Bruno, é uma empresa que vai fazer o quê, né? É uma empresa que vai exercer qual atividade econômica, né? Então eu costumo fazer uma analogia que essa holding familiar, ela seria uma empresa que não faz nada. Ela é uma empresa que trabalha como um cofre, né? Certo. São bens que eu gostaria de deixar como uma garantia para minha família, como uma perpetuação para os meus filhos, para os meus netos, para qualquer herdeiro, né? Então são bens que eu coloco dentro de um cofre, realmente, né? Então assim, tu não colocaria ali dentro também, talvez bens que tu tenha atrelado à tua atividade econômica, né? Por exemplo, eu tenho uma transportadora, minha transportadora tem 20 caminhões. Eu não vou colocar esses caminhões dentro desse cofre, dentro dessa proteção, né? Sim. Porque eu não posso misturar a atividade econômica com a minha holding familiar. Certo. Né? Isso é um ponto bem importante, porque a holding também, um dos objetivos dela, consegue te dar uma maior proteção em relação à tua atividade econômica. Então não faz sentido tu misturar. Certo. Né? Você perde a proteção. Perde a proteção. Então no momento que tu leva esses bens aí para dentro dessa holding, né? E é uma empresa que não faz nada. E isso a lei autoriza ter um CNPJ que não faz nada. É justamente esse o conceito de holding, né? Participar de outras empresas. Então quer dizer que tu não vai exercer uma atividade econômica diretamente. A partir do momento que esses bens já estão ali dentro, então tu não vai ter problema em gerar impostos, porque tu não vai ter atividade. Então eu não vou ter folha de pagamento, eu não vou ter prolabore, eu não vou gerar faturamento. Então, às vezes, isso é bom explicar também, muitas pessoas se afastam de procurar holding ou tem algum certo receio porque tem medo de contabilidade. Certo. Né? Porque os empresários já têm a sua atividade econômica, já sabem como é a contabilidade e às vezes se assustam em saber que a holding vai precisar mais uma contabilidade, mais uma burocracia. E na verdade não, né? Vai precisar, obviamente, porque tem declarações anuais que tem que serem feitas. É uma empresa. É uma empresa, mas muito simplificada, né? Justamente por não ter faturamento, não ter folha de pagamento, não ter prolabore, né? Então, tu faria o quê? Ato seguinte, que essa é a parte importante, que aí eu vou ter que tocar mais num ponto aí também. Que o que a gente percebe hoje de algumas holdings, de alguns empresários, que levam o patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica, recebem as cotas dessa empresa e param por aí. Param por aí. E isso é um grave problema. Por quê? Porque em caso de falecimento desse empresário, tu falecendo com cotas em teu nome, as cotas têm que ir para o inventário. E como que o Estado vai avaliar essas cotas? Da mesma forma que ele avalia os imóveis que estão ali dentro dessa empresa. Então, tu ter 100% de cotas de uma empresa... Ou os bens no nome. Para fins do inventário, para fins desse aumento que a gente está dizendo que vai ser de 16% para 20%, não adiantou nada. Não muda nada. Não muda nada. Você ainda corre esse risco de ter que pagar esse alto tributo. Isso é uma coisa bem importante que poucas pessoas sabem, né? Então, levar o patrimônio para dentro do CNPJ é importante, mas é um primeiro passo. O segundo passo que tu comentou aí é fazer daí dentro desse CNPJ os atos de perpetuação, que é o quê? É a doação dessas cotas para o meu filho, para o meu cônjuge, ou para o meu neto, ou para uma pessoa que eu queira trazer para dentro dessa holding, ou levar para dentro da holding, né? Para ter essa perpetuação, né? Então, daí no ato, né, de eventual falecimento, eu não vou ter nem cotas. Se tu me permite emendar, que tu perguntou né? Que tu perguntou ali, que é o ponto crucial, que daí as pessoas questionam, né? Mas eu vou doar, então, os meus bens estão todos dentro dessa pessoa jurídica. Eu não vou ter poder mais de nada, né? Eu vou ficar de mãos atadas, né? Não faria sentido, né? Digamos assim,
tu criar todo um sistema para tu perder o controle dos bens, né? É justamente ao contrário, né? A holding familiar, ela te permite, por mais que tu doe, né? Tu permanece com a administração dessa empresa, né? Tu permanece... Tudo que tu pode fazer hoje com os bens dentro do CPF, tu vai conseguir fazer dentro do CNPJ, mesmo já doando para quem tu quiser. Porque ali tu consegue fazer um arranjo empresarial, um arranjo contábil dentro do contrato social e também dentro de um acordo de sócios, né? Tu consegue colocar proteções ali que te deem todos esses poderes, né? Então é tu que vai poder comprar e vender imóveis, é tu que vai poder locar, é somente tu que vai poder extrair os rendimentos desses bens. Claro, se tu eventualmente me disser, Bruno, mas na minha família eu quero que 5 mil por mês vá para o meu filho de rendimento de uma locação. Dá para fazer, não tem problema nenhum. O importante é que essa família consegue, dentro dos seus objetivos, decidir todas as regras que vão ser aplicadas. Sim, já fica tudo definido. Tudo definido. E o principal, existem duas regras muito importantes. O direito de reversão, né? Que essa aqui é um pouco mais jurídico, mas é importante esclarecer. O que é isso? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e se o meu filho vier a falecer? Que às vezes, inevitavelmente, pode vir a acontecer. Certo. Então eu doei para os meus filhos para evitar o inventário, mas daí o meu filho que tem a cota vem e falece, daí eu vou ter que fazer o inventário dele. Também não faria sentido. Então no momento que o genitor, a genitora doa essas cotas para o filho, a gente coloca uma cláusula de reversão, que é se esse filho eventualmente falecer antes de quem doou, automaticamente essas cotas retornam. Sem pagar imposto, sem ter burocracia, sem fazer inventário. E isso é muito importante. E outro direito muito importante é o direito de arrependimento, né? Essa família, esses pais que criaram esse sistema, a qualquer momento e sem justificar qualquer razão, eles podem dizer, Bruno, eu me arrependi, eu quero voltar tudo do início, eu quero botar tudo no meu CPF de volta. Não tem problema nenhum, tu consegue refazer tudo o que tu fez sem ter que pagar os impostos. Então é uma segurança, né, para essa família muito importante. Maravilha. O assunto é detalhado, né? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento aos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos e Frisa Acabamentos. Lembrando também, quem quiser saber tudo que já passou por aqui,
pode nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta. E para quem está nos ouvindo, acabou de chegar, hoje o nosso convidado é Bruno De Biasi Salvi, da Coffey & Zanck, advogados associados. Bruno, a gente está falando sobre uma simulação aí de uma holding familiar, né, de 2 imóveis. Dois pontos que são chaves aí. Existe limite de pessoas? É uma família de 3 pessoas, de 5 pessoas, ou isso não importa? E nem a quantidade de avós, pais, netos, bisnetos, tem algum limite para isso? Boa pergunta, William. Limite, na verdade, não existe, né? Tá. Algumas coisas importantes que precisam ser ressaltadas. Por exemplo, eu não posso criar uma holding para violar direito de algum herdeiro, né? Vamos dar um exemplo assim, bem esdrúxulo, né? Eu tenho 5 filhos, né? A legislação civil, ela me diz que em caso do meu falecimento, eu tendo cônjuge, dependendo do regime de bens, enfim, vamos dar um exemplo mais geral, né? Certo. Ficaria metade pro cônjuge, né? E a outra metade dividiria obrigatoriamente, né, entre os filhos aí, né? Certo. Então eu não poderia criar um sistema de holding, por exemplo, para incluir só 4 dos meus filhos e deixar um fora, né? Entendi. Então tem algumas limitações legais que precisam ser respeitadas. Claro, havendo uma espécie de consenso, havendo alguma situação, o pai pode deixar outros bens que não serão incluídos na holding para satisfazer esse direito hereditário desse filho que eventualmente não quiser entrar na holding. Porque querer ou não entrar na holding, né, é uma opção de cada um, né? Certo. Digamos, os pais não podem obrigar que seus filhos ou Entrem. seus herdeiros entrem na holding, né? Então, eventualmente, se algum herdeiro ou alguma pessoa não quiser ou, enfim, não puder entrar por qualquer razão, pode-se fazer um outro arranjo, né? Mas tem que se fazer e proteger o direito de cada um. Pensando nessa estrutura maior, né? Vamos dizer que sei lá, os pais começaram a holding e os filhos são 3 ou 4 e alguns estão botando patrimônio para dentro dessa holding. Eles têm mais cotas ou isso não? Isso é algo que é combinado também? Ou eles podem fazer isso ou não podem fazer? Poder pode, né? Então, assim, podem incluir bens dos pais, podem incluir bens dos filhos, né? Isso sim vai ser proporcional de cotas conforme o valor do imóvel que for levado para dentro desse CNPJ, né? Mas eu, particularmente, lá no o serviço que a gente presta, podemos dizer, não é aconselhável, né? Por que não é aconselhável? Porque no momento que os filhos, que seriam, digamos, a geração seguinte, também leva bens para dentro de um mesmo CNPJ, eu não consigo fazer todas as proteções necessárias para o sistema funcionar, né? Por quê? Porque não vai haver, digamos assim, daí doação, porque eles já vão receber as cotas. Então eu consigo colocar todas as cláusulas de proteção no momento da doação, né? Na doação dos pais para os filhos. Então o que é mais aconselhável? Fazer um sistema dos pais para os filhos e esses filhos que já têm patrimônio, criar um sistema autônomo, né, com esses outros bens para eles doarem para os filhos dele. Sim, para seguir a cadeia. Numa outra holding. Um outro CNPJ. Claro que tudo isso eu falo em termos de aconselhamento de uma forma geral, né? Sim. A gente sempre tem que estar ciente que tem que analisar os objetivos e as peculiaridades de cada família. Se para algumas famílias isso for interessante, a gente consegue ajustar dentro de uma forma. Sim, é uma análise individual que tem que ver patrimônio, objetivo e tudo mais detalhadamente para cada pessoa. Para cada família, realmente. E ali sim, é um trabalho bem específico e bem individualizado, né? Então, claro que eu aconselho aqui para a audiência também entender de uma forma geral, né? Mas também não tem como levar por regra, né? Que vai servir para todo mundo. Certo. Dois pontos que acontecem muito, aí agora vou voltar um pouco para o negócio da construção, tá? Dentro da construção, a gente visualiza
clientes investem em imóveis, eles trabalham ou com holding de patrimônio, compra e venda, ou com holding para gestão de imóveis para rentabilidade, né? A gente entende que seja uma boa opção, uma boa escolha fazer isso, né? E aí eu quero que tu diga o porquê. Qual a vantagem de ter uma holding para gerir imóveis de aluguel e qual a vantagem de ter uma holding para gerir uma empresa de investimento imobiliário? Certo, uma excelente pergunta. Isso é o que o pessoal aí no dia a dia comenta de holding patrimonial ou holding imobiliária, né? Uhum. Então eu não gosto de falar muito de nomes, né? Porque às vezes um fala um nome outro e se confundem as coisas, né? Então eu gosto de trabalhar muito com o objetivo. Então é esse o objetivo que tu me trouxe de compra e venda de imóveis, né? E locação, né? E investir em imóveis, né? Isso é muito rentável, né? Porque hoje em dia alugar imóveis no CPF, na pessoa física, é uma das mais altas tributações do imposto de renda, né? Pode chegar a 27,5% sobre o aluguel, né? E dentro de um sistema de holding, locando por uma pessoa jurídica, né? Esse imposto pode reduzir em torno até para 11%, né? Então, tu vê ali que tem uma diferença muito 16,5%. Muito grande, né? E até pela locação ser, ou digamos assim, uma atividade rotineira, né? Que acontece todo mês, né? Há 1 ano, há 5 anos, esses números acabam sendo estratosféricos, né? Então, as holdings, muitas delas surgiram aí nos anos 2000, 2010 ali, unicamente com essa finalidade de locação e de comprar e vender imóveis para investir. Aí o que o pessoal não se deu conta ainda foi o que eu comentei antes, que tu pode aliar as duas coisas. Tu fazer só essa holding imobiliária, vamos dizer assim, e tu ficar com cotas dessa empresa, tu vai sofrer essa alta carga tributária no inventário. Então é possível, dentro dessa holding imobiliária que você tem, fazer esse segundo ato que a gente comentou de perpetuação, para também evitar o alto custo do inventário e assim tu continuar com a tua alocação, com a tua compra e venda de imóveis, sem perder o poder nenhum sobre essa gestão disso, né? Sim, pelo entendimento que tu deixou a gente sobe para holding todos os bens, esses bens vão ser geridos por um CNPJ feito por mim, por exemplo, né? Para gerir a minha carteira de imóveis lá. Tendo acontecido alguma coisa, os bens são transferidos, ou as cotas são transferidas diretas como doação para quem eu quiser. Eu estando na operação, eu sou administrador, eu faço a gestão total daqueles bens, total do rendimento dos bens, ou eu posso dizer que tal rendimento vai cair para tal pessoa e isso acontece mensalmente. Justamente isso, em síntese, é isso. E esse é um grande benefício, né? A gente costuma dizer que ainda existem loucos que alugam imóveis pelo CPF, né? E a gente costuma achar aí e consegue propor essa solução para essas pessoas, porque realmente a eficácia tributária e a economia ao longo do tempo, e nem é um tempo tão grande, né? Se for falar só de 1 ano, né? Já o retorno financeiro que tu trabalhar com o CNPJ, ele é enorme. Né? E aí na questão de compra e venda, Bruno, acontece também essa redução tributária? É uma outra redução, mas é uma redução tributária? A vantagem ou é a questão de garantia de patrimônio? Tem algo diferente? Compra e venda de imóveis, aí eu vou ter que falar um pouquinho sobre 2 aspectos, né? Certo. Se tu tem aquilo que eu vinha comentando antes, de uma holding familiar, que o intuito daquela holding seja um cofre, que tu coloque os bens ali dentro para perpetuar para tua família, que a ideia não é comprar e vender imóveis,
tu vai poder, ao longo do tempo, sim, vender um bem que eventualmente está ali dentro e incluir outros, né? Que o sistema ele é dinâmico. Mas a atividade econômica daquela pessoa jurídica não vai ser compra e venda imobiliária, né? Então, tu vai poder fazer isso. E essa venda desses imóveis, né? Elas podem ser feitas de 3 ou 4 formas diferentes. E essas formas vão impactar na tributação que vai acontecer sobre essa venda. Certo. Então, vai ter que ser feito um estudo na hora da venda para ver qual a modalidade mais adequada para tu vender esses imóveis dentro de quando tu for vender. Tá. E dentro de uma holding que for criada especificamente para comprar e vender imóveis, Exato. é uma outra realidade. Porque daí a atividade econômica dessa empresa, ela é essa tramitação. É uma, né? compra e venda. É uma compra e venda rotineira, Exato. né? Então ela entra ali como, digamos assim, como produto dessa empresa, né? E ali também, tu vai ter uma melhor eficácia tributária também do que vender pelo CPF, mas também existem formas de ser feita, né? Só para dar alguns exemplos, claro, né? Às vezes pode ser mais vantagem tu retornar para o CPF para depois vender pelo CPF. Pode parecer contraditório, né? Se tu tá levando para a pessoa jurídica e na hora de vender tu retorna. Mas aí depende de um estudo sobre o ganho de capital. Exato. Hoje o problema dos negócios está acontecendo na questão do ganho de capital. Como a gente falou antes de um imóvel que antigamente, 10 anos atrás, custava 100 mil, hoje ele está avaliado em 800, 900, 1 milhão. A diferença é muito grande aqui na tributação. Isso. O ganho de capital é muito alto. E tu tem 15% de ganho de capital sobre essa diferença, né? Exato. Então, essa estratégia na venda dos imóveis é justamente quanto ao estudo caso a caso do ganho de capital. Então, tu poderia retornar para o CPF para vender pelo CPF, tu poderia vender diretamente pelo CNPJ, né? Aqui mais contabilmente também, tu poderia fazer eles chamam uma reclassificação contábil também desse bem, que é uma outra forma de fazer isso. E tu poderia também fazer uma cisão desse CNPJ. Tu tem lá, digamos, 10 bens imóveis dentro da tua holding imobiliária. Certo. Tu quer vender 2. Tu viu que todas aquelas estratégias tu vai ter um ganho de capital enorme. Tu pode pensar numa quarta solução, que é cindir esse CNPJ em 2, né? Dentro de um CNPJ tu tens os bens que tu não vai vender e dentro do outro tu coloca os que tu vai vender. E através dessa manobra tu consegue incorporar eles nesse CNPJ novo com valor atualizado, com uma eficácia tributária melhor. Entendi. Então, tem formas, só que vai depender muito do caso a caso e muito do momento que for a venda, né? Que sabemos aí que logo ali na frente também vai vir a reforma tributária sobre o imposto de renda. E essa tá todo mundo ansioso, tá todo mundo na expectativa, porque as mudanças são sempre para pior, né? Certo. Infelizmente, né? Esse é o cenário. E mexer no imposto de renda realmente é preocupante, porque já é um imposto muito agressivo, né? Eu costumo dizer que é o imposto mais injusto que tem, né? Outro ponto, Bruno. Hoje, que tipo de bem vai para uma holding, por exemplo? Eu tenho, sei lá, uma plantação de parreira. Ela vai ou não vai? Eu tenho 2 ou 3 imóveis, tenho um imóvel, o que pode colocar, o que não pode, o que é indicado colocar, o que é indicado não colocar. Tu comentaste dos caminhões antes, né? Aí agora, a parreira talvez seja o bem da pessoa gerar o negócio dela, mas também são vários hectares, é uma estrutura grande, talvez seja importante estar. O que tu indica? Uma pergunta feita reiteradamente também, né? Que gera muita dúvida. Enfim... Poder, a gente costuma dizer que pode quase tudo em relação a bens, né? Certo. Tu pode incluir carros, tu pode incluir imóveis, tu pode incluir ações, tu pode incluir investimentos, pode incluir dinheiro em espécie, tu pode incluir parreiras, tu pode incluir um rebanho de gado, né? Que são, nem comentamos aí nas holdings rurais que o pessoal comenta, né? Grandes fazendas, né? Produtoras de soja,
tu pode tudo incluir na holding, né? O que é algumas coisas que eu costumo aconselhar como não recomendado, né? Mas claro que também depende da realidade de cada família. Não é recomendado incluir imóveis financiados, Certo. né? Porque tu vai ter toda uma outra burocracia, tu vai ter que conversar com o banco, talvez vai ter que mudar alguma questão em garantias, né? Não é aconselhável também incluir imóveis que tu tenha a posse, né? O que isso quer dizer? Muitas pessoas compram imóveis com contrato e não fazem a escritura pública, né? O que define o proprietário é fazer a escritura pública e levar o registro de imóveis, né? E muitas pessoas não fazem essa etapa do negócio, né? Então, tu levar para holding uma posse, um bem que tu é só o possuidor, pode, mas não é aconselhável também, né? Outra coisa importante que eu gosto de comentar é ações, né? Hoje em dia é normal, é natural ter várias pessoas que estão investindo em ações no Tesouro, né? Que não era tão frequente até um tempo atrás, né? Então tá chegando, né? Muitas pessoas que querem colocar essas ações nas holdings, né? O que eu costumo aconselhar? Primeiro, conversar com o seu gerente de conta, com o seu gerente de investimentos, porque existem investimentos que são mais rentáveis para a pessoa física e outros que são mais rentáveis para a pessoa jurídica. E também a tributação no resgate dessas ações, desses investimentos. Então, tu tem lá um investimento há X anos na pessoa física. Vale a pena tu resgatar isso para levar para uma pessoa jurídica sem tu ter um estudo aprofundado de qual investimento tu vai poder fazer no CNPJ com esse valor, né? Então, esse é um estudo que precisa ser feito em casos de ações, em casos de investimentos. Questão ali de parreira que tu comentou, né? Isso é muito peculiar, mas é importante aqui na nossa região, que a gente tem, né? Tem bastante produtor rural, que as propriedades também estão sendo avaliadas pelo fisco em valor elevado, né? Principalmente as que têm uma produção, né? Então, constituir essas holdings rurais é vantajoso, traz benefício. Já tive produtores que ficam com o pé atrás nos assim, vou perder os benefícios que eu tenho do governo, né? Benefícios de produção, empréstimos só para agricultor, né? Não, tu pode ter todos os benefícios que tu tem hoje como produtor CPF também por um CNPJ. Então isso é bem importante que se diga, né? Para deixar esclarecido que tu consegue ter essas produções, então tu consegue sim. E é vantajoso levar os seus hectares de parreira, até levar gado, né? Então, também tudo isso, claro que dentro de um estudo peculiar de cada realidade, né? Sim. Hoje, Bruno, o nosso ouvinte, quem está acompanhando nós agora, quer fazer esse estudo? Ele entra em contato com o Bruno, ele vai até o escritório de vocês fazem uma análise, existe custo, não existe? Como é que funciona isso? William, não posso me aprofundar muito assim nessa questão, né? Mas claro, precisa... primeiro, eu costumo dizer assim, por que da nossa criação do nosso YouTube, nosso canal do YouTube também, nosso Instagram, para as pessoas primeiro conhecerem o problema. Certo. Né? Eu acho que agradeço novamente a oportunidade que tu me deu de estar aqui, para a gente poder difundir isso para cada vez mais pessoas, né? Então, no momento que a pessoa tem esse conhecimento, que já tem um amadurecimento da ideia, daí sim, procure um profissional, né, que possa atender essa tua demanda, um profissional capacitado, né? Porque, como eu disse lá no início, não é uma matéria que se ensina na faculdade, não é uma matéria que os profissionais conseguem apresentar com tanta facilidade, né? Então, sim, a advocacia ela é baseada na confiança entre o cliente e o profissional. Certo. Então, procure o profissional que tu tenha essa confiança, né? Que tenha esse know-how de trabalhar com esse assunto, né? E daí sim, a partir disso, é feita uma análise específica de cada família, né? Depois disso, no nosso caso lá do escritório, né? A gente apresenta um croquis estrutural, que a gente chama, apontando todos os modelos que podem ser criados para essa família, com todos os custos de implantação de cada um na ponta do lápis, né?
Tem um minutinho aí, é importante que se diga que esse sistema de holding, na verdade, tu não vai deixar de pagar imposto, ou se alguém quer fraudar o fisco, alguma coisa, não é esse o objetivo. Então ele vai ter custos de investimento, porque a doação que eu comentei antes, ela é tributada. Então o que a gente faz dentro do sistema de holding é trocar o fato gerador do tributo. Então a gente trabalha e declara tudo para o fisco, né? Isso é importante e é bom que eu lembrei agora de frisar isso, né? E depois uma última etapa que é a implantação desse sistema, né? Então a gente trabalha com todo esse planejamento para a família poder explicar os objetivos e para que a gente possa atender realmente as necessidades de cada família. Entendido. Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrarmos, vamos mais uma vez aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer ao nosso convidado Bruno De Biasi Salvi, da Koff Zanck, advogados associados, por aceitar o nosso convite e vir aqui bater um pouquinho esse papo com nós, contar um pouquinho da empresa, um pouquinho da estruturação e como trabalha. E esse assunto bem importante para o nosso ouvinte do setor imobiliário e também do setor familiar, né? Quem quiser entrar em contato, Bruno, como é que faz? Como é que encontra vocês? Tem algum contato ou endereço? Sim, eu que agradeço, né, novamente a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Cris, obrigado, William, de poder transmitir essas informações aí para o grande público, né? Fazer com que essa mensagem, né, essas informações passem cada vez para mais pessoas, porque a gente fala que mudar a forma das famílias gerirem o seu patrimônio é uma mudança de paradigma, né? Uma mudança cultural. Que não é muito fácil, né? Então, esses espaços que vocês abrem aqui para a gente poder falar sobre isso é muito importante e te agradeço. E quem quiser nos acompanhar aí, que nem eu disse, procure o canal do YouTube da Koff Zanck Advogados, né? E também o Instagram da Koff Zanck, né? Koff Zanck ADV, né? Pra gente, que lá tem todas as informações, enfim, a gente consegue aprofundar todos esses assuntos. Maravilha! Lembrando que quem quiser saber tudo que já passou por aqui, só nos seguir na rede social @podcast Construção em Alta ou pelo @William Pilati e também @Giovanna Fachinelli, e estamos no YouTube e Spotify. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los a acompanhar na próxima terça mais um Construção em Alta. Tenham todos uma ótima semana e até terça que vem. Uma boa noite.